Bom, vamos acompanhar a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, inclusive para detalhar o estudo de Serrana. Fala o governador de São Paulo, João Dória. Da agência turca Telan, da agência japonesa Kyodo News, da agência Bloomberg, da CGTN International, da China, do Deutsche Welle, da Alemanha, o jornal El País, da Espanha, Frankfurter Zeitung, da Alemanha, o jornal Libération, o jornal L'Etat, ambos da França, NHK, a TV NHK do Japão, a TBS também, de Tóquio, no Japão, o The Wall Street Journal e o The Economist, que são os veículos que estão aqui representados, alguns pessoalmente, outros estão virtualmente. A todos, muitíssimo obrigado. Sei que estamos também com transmissão internacional de parte desta coletiva, e eu queria agradecer também aos que de outros idiomas aqui nos acompanham. This is an unprecedented study in the city of Serrana, in the state of São Paulo, shows that population's immunization with the Butantan vaccine dropped 95% of the deaths, 86% of the hospitalizations, and 80% for the symptomatic cases. Personally, I'm very excited to announce that we have such good news for the world about the fight against the coronavirus. The experiment with the Butantan vaccine brings a lot of hope of a better tomorrow to São Paulo, Brazil, and the world. O governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, nos seus 120 anos de prestação de serviços à vida e à ciência, anuncia o resultado da imunização da população de Serrana, no interior do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, com a vacina do Butantan. As mortes caíram 95%, as internações recuaram 86% e os casos sintomáticos foram reduzidos em 80%. Estes são os principais resultados do estudo clínico de efetividade inédito no mundo, batizado de Projeto S, com a coordenação do Instituto Butantan. O Butantan vacinou toda a população adulta da cidade de Serrana, na região de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. O estudo indica também que, com 75% da população alvo imunizada com as 2 doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada em Serrana. E isto pode se reproduzir em todo o Brasil. A vacina do Butantan criou um cinturão imunológico de proteção em toda a população da cidade de Serrana, protegendo tanto os adultos que foram vacinados, como também as crianças e adolescentes que não foram vacinados. Os resultados demonstram de maneira categórica o que poderia estar acontecendo no Brasil inteiro, não fosse o atraso na vacinação no Brasil. Demonstra também que só existe um caminho para controlar a pandemia: vacina, vacina e vacina para todos os brasileiros. Sobre este estudo, começamos a ouvir pelo Instituto Butantan a palavra do seu presidente, Dimas Covas. Dimas. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Governador, mais um dia na história do Butantan, um dia de muita alegria, um dia que nós anunciamos este importante estudo chamado de Projeto S. E, se o senhor me permite, eu vou fazer aqui umas pequenas considerações em relação a esse tipo de estudo. Esse estudo começou a ser planejado em agosto do ano passado, quando a própria literatura mundial questionava se o melhor tipo de estudo durante uma epidemia seriam os estudos clássicos de eficácia, estudos relacionados à vacina. E, obviamente, que não são capazes de dar as respostas que todos nós esperamos. Os estudos clássicos de fase 3
quando se compara pessoas vacinadas com pessoas que recebem placebo, eles vão determinar, sim, o efeito em relação à doença, em relação à internação, mas eles não determinam qual que é o efeito da vacinação em termos da própria pandemia e da própria política de combate à pandemia. Quer dizer, são estudos limitados nesse sentido. Quer dizer, do ponto de vista do combate a uma pandemia, o que nós queremos saber, fundamentalmente, é qual será o efeito da vacina. Quer dizer, se ela vai ter um impacto direto sobre a epidemia, se ela vai diminuir, de fato, a transmissibilidade, enfim. Uma série de perguntas que não seriam respondidas pelo estudo de eficácia. Então, por isso que nós começamos a imaginar se não haveria uma outra forma de abordar e permitir que os resultados de eficiência, aí sim, que é exatamente isso que eu estou dizendo, medir de forma controlada o efeito da vacinação, isso não havia sido feito até então. Então, é um estudo que nós propusemos, o nome do estudo é um estudo que chama Estudo por Escalonamento de Conglomerados. Vou explicar. Quer dizer, a cidade foi dividida em 4 grandes grupos. E a vacinação foi feita por etapas em cada um desses grupos. E os resultados foram comparados entre eles. Nós vamos apresentar os detalhes. Com isso, gerou-se um enorme conjunto de dados que nos permitem hoje entender perfeitamente a dinâmica da pandemia e as formas efetivas de seu controle. Então, nós começamos lá em agosto, isso demandou aí muito estudo, muito trabalho, muito planejamento. Tivemos que montar um sistema de acompanhamento epidemiológico. Foi feito o censo da cidade, foi feito o georreferenciamento de todos os casos, de todos os exames, um acompanhamento através de um aplicativo chamado Tainá, que desenvolvemos. Enfim, Serrana se transformou em um laboratório de estudos epidemiológicos. E isso deve ser um exemplo para o mundo. O mundo não fez nenhum estudo dessa natureza. Os dados que nós temos hoje são dados secundários. Quer dizer, sai aí frequentemente dados de Israel, dados do Chile, dados aqui do Brasil. Eles são baseados em dados secundários. Não são dados primários, não são dados controlados. Essa é a grande diferença. Aqui os dados são primários, são dados controlados. Por isso, a coletiva se torna internacional. Quer dizer, o projeto S em si já circulou o mundo inteiro. Já foi notícia. E hoje nós temos aqui a grande presença da imprensa internacional, porque eles querem exatamente saber o resultado. Nós envolvemos nesse projeto 600 pessoas. Criamos um centro de monitoramento. Estamos acompanhando o município. Quer dizer, o fato de ter terminado essa fase não significa que o projeto terminou. O município será acompanhado durante um ano. Outros projetos poderão, inclusive, ser realizados lá no município em função da estrutura que foi montada. Então, governador, é uma satisfação imensa estar aqui anunciando. Satisfação enquanto cientista, porque... O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fala então sobre esse estudo que foi realizado na cidade de Serrana e que deixou a cidade, então, agora com a pandemia controlada. 95% das mortes caíram na cidade depois que começou esse processo de imunização em massa com a Coronavac. E ele está dando mais detalhes, vamos voltar a acompanhar. A partir da apresentação dos pesquisadores diretamente envolvidos no projeto. É uma alegria imensa, governador. Uma alegria imensa, como pesquisador, como cientista e como presidente do Butantan. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas. Antes de passar ao Marcos Borges, que é o diretor do Hospital Estadual de Serrana, que
teve um papel preponderante na coordenação local na cidade de Serrana. Quero dizer que também o Portal Terra e o Portal Cidade On estão ao vivo aqui do Instituto Butantan. Muito obrigado. E quero também, Dimas, cumprimentar a sua equipe. Eu vejo aqui vários profissionais, cientistas, técnicos, colaboradores do Butantan que acompanham esta coletiva também. Muito obrigado a todos vocês. Cada um de vocês teve um papel muito importante também nessa pesquisa, assim como na pesquisa para o desenvolvimento local da nova fábrica da Coronavac e especialmente da Butanvac. O Butantan não é só um orgulho de São Paulo, é um orgulho do Brasil. Marcos Borges, diretor do Hospital Estadual de Serrana. Alô. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde, professor Dimas. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade que eu tive de participar desse projeto. Ele foi, como o professor Dimas falou, um projeto único no mundo. Nós tivemos inúmeros desafios, mas a gente conseguiu gerar uma série de dados que vão ajudar no entendimento e no combate da pandemia. E, além disso, fizemos inúmeras amizades, inúmeros amigos que eu posso cumprimentar a todos aqui. Foi um prazer trabalhar com todos vocês, gente. Obrigado. Eu vou pedir para apresentar o primeiro slide, por favor. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, que o professor Dimas falou, para a gente começar o estudo, a gente precisou fazer um censo para saber quantas pessoas moravam em Serrana. Em 2020, a gente tinha uma população estimada em Serrana de 45.644 moradores. Desses, 62,2%, ou seja, 28.380, eram adultos. E essa é a nossa população-alvo. Então é importante que vocês memorizem esse número, porque todos os resultados vão ser baseados nessa população-alvo, que é a população estimada de adultos. Para desenvolver o projeto, nós dividimos a cidade em 25 pequenas áreas, que são os clusters, os conglomerados. Essas áreas foram agrupadas em 4 cores: amarelo, verde, cinza e azul. Para a gente começar de uma forma aleatória, o início da vacinação foi sorteado entre essas cores. Então, nós não escolhemos qual cor ia começar primeiro. Nós sorteamos para que não tivesse nenhum viés. Próximo, por favor. Esse é o período do estudo. Na coluna à esquerda, nós temos as semanas epidemiológicas em que o estudo foi feito. Ele começou na 6ª semana epidemiológica e a gente finalizou essa análise parcial na 19ª semana epidemiológica. O primeiro grupo vacinado é o grupo verde, começou na 7ª semana epidemiológica, no dia 14 de fevereiro. Uma semana após o grupo amarelo, uma semana após o grupo cinza, uma semana após o grupo azul. E daí a gente volta a fazer a segunda dose nos grupos nessa mesma sequência: verde, amarelo, cinza e azul. Como todos sabem, a vacina ela começa a ter um efeito protetor mais significativo a partir da 2ª semana da segunda dose. E isso está realçado nas cores. Então, onde tem a cor verde, amarela, cinza e azul, então a gente espera que os resultados sejam melhores. E aquela linha que a gente tem realçado na 14ª semana mostra o ponto de corte. Então, a comparação da efetividade foi feita antes da 14ª semana e após a 14ª semana. E por que nós escolhemos essa data? Porque quando a gente encerrou a vacinação do grupo azul, ou seja, a segunda dose do grupo azul, e esse é o nosso ponto de corte. Próximo, por favor. Antes da gente começar o estudo, nós escolhemos sorologia, nós fizemos avaliação imunológica para saber o percentual dos moradores serranos que tinham sido expostos ao vírus. E aí estão os resultados. Então, nós temos 25,7% das pessoas, dos moradores serranos, tinham tido contato prévio ao vírus. Esse percentual variou naqueles clusters que eu comentei, sendo que o menor foi 20% e o maior 32%. E a variabilidade nas cores. Então, o grupo verde tinha uma exposição prévia de 22%, o grupo amarelo 24%, o grupo cinza 28% e o grupo azul 27%. Próximo, por favor. Aí estão os dados da primeira dose da vacinação, que a gente chamou de aceitabilidade da primeira vacinação. A gente percebeu que 27.722 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Isso representa 97,7%.
teve uma variação entre os grupos também. O grupo que menor tomou a primeira dose recebeu 71% das pessoas e o maior 108%. Entre as cores, 95% no verde, 96% no amarelo, 96% no cinza e 101% no azul. Como a gente interpreta esse dado? Que as pessoas aderiram ao protocolo, elas quiseram tomar a vacinação, elas não tiveram medo, elas confiaram na instituição, Butantan, Hospital Estadual, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e aceitaram participar do projeto de pesquisa. Próximo, por favor. Esses são os dados da segunda vacinação, da segunda dose. 27.160 pessoas receberam a segunda dose. Isso representa 97,9% daqueles que receberam a primeira dose. Por que esse dado é importante? A gente tinha uma preocupação que as pessoas que tomassem a primeira dose não fossem tomar a segunda. Achassem que fossem estar imunizadas e fossem não seguir o protocolo corretamente. E a gente percebeu que isso não aconteceu. Quase 98% das pessoas que tomaram a primeira dose voltaram para tomar a segunda dose. Mais uma vez, entenderam a importância de 2 doses para a imunização, entenderam o papel importante do projeto de pesquisa. E ele tem a variabilidade entre os grupos. 98% do verde, 98% do amarelo, 97% do cinza, 97% do azul. Próximo, por favor. E aqui é a cobertura vacinal. Então, aqui são aqueles indivíduos que receberam a primeira e a segunda dose. Então, em Serrana, 27.160 pessoas receberam as 2 doses, ou seja, estavam imunizados. Isso representa uma cobertura vacinal de 95,7%, variando de 69% a 105% entre os clusters. Esse resultado é muito expressivo. Poucos programas de vacinação no mundo têm um valor tão expressivo quanto esse. Mostra mais uma vez, a população quer ser vacinada. A população precisa ser vacinada e, tendo vacina disponível, ela vai ser vacinada. Porque eles confiam, eles entenderam que essa é a melhor estratégia. De cobertura vacinal entre os grupos, no grupo verde 94%, amarelo 94%, cinza 93% e o grupo azul 99%. Próximo, por favor. Vou falar um pouquinho de desfecho de segurança agora. Nós aplicamos 54.882 doses da vacina. E nós tivemos 67 eventos adversos graves. Nenhum evento adverso grave relacionado à vacina. O que é evento adverso grave? Qualquer coisa grave que aconteça com a pessoa após que tomou a vacina. Por exemplo, a pessoa tomou a vacina, 2 semanas depois bateu o carro, isso é um evento adverso grave, mas não tem nenhuma relação causal com a vacina. Então, nenhum evento adverso grave que nós tivemos no estudo foi relacionado com a vacinação. Após a primeira dose, 4,4% de relatos de reações adversas, sendo só 0,02% eventos considerados grau 3, ou seja, que poderiam interferir alguma coisa com a atividade do dia a dia. Após a segunda dose, 0,2% de relatos de reações adversas e nenhum evento grau 3 ou superior. Acho que reforça, sem nenhuma dúvida, que a vacina é muito segura. Essa vacina tem muito pouco evento adverso, ela é extremamente segura. Próximo, por favor. Esse dado, ele é um dado de segurança ainda. Tá? Os dados de efetividade, o Dr. Ricardo Palhaço vai apresentar um pouco mais para frente. O que esse dado a gente observa? A gente olha os casos de internação e óbitos por Covid entre as pessoas que tomaram a vacina. A gente observa que entre a primeira e a segunda dose, nas pessoas acima de 60 anos, nós tivemos 15 internações ou óbitos. Ou seja, tivemos 10 internações e 5 óbitos. Nas pessoas abaixo de 60 anos, nós tivemos 26 internações e 2 óbitos. Entre a segunda dose e 14 dias após ela, que é aquele período que a pessoa não está totalmente imunizada, nas pessoas acima de 60 anos, tivemos 1 internação e 1 óbito apenas. Nas pessoas abaixo de 60 anos, só 3 internações. A partir de 14 dias da segunda dose, nos indivíduos acima de 60 anos, nós não tivemos nenhuma internação e nenhuma mortalidade. E nos abaixo de 60 anos, tivemos só 2 internações, não tivemos nenhum óbito. Então, mesmo não sendo um dado de efetividade, acho que mostra claramente a importância da vacinação na redução de internação e mortalidade.
Bom, acho que eram esses os dados que eu iria apresentar. Eu agradeço novamente a oportunidade de participar desse estudo. Nós vamos seguir aí por mais até um ano no final do estudo, então provavelmente a gente vai divulgar mais dados no futuro, mas muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Borges, diretor do Hospital Estadual de Serrana e um dos coordenadores deste projeto o Projeto Serrana, na cidade de Serrana, aqui no interior do estado de São Paulo. Vamos ouvir agora Ricardo Palacios, que foi o diretor médico dessa pesquisa clínica, ele que é diretor aqui do Instituto Butantan. Palacios. Muito obrigado a todos. Antes de começar, eu quero expressar meu enorme agradecimento à comunidade de Serrana. Somente porque eles aceitaram ser parte deste estudo que nós estamos gerando estes dados tão importantes para o mundo. Então, todos nós estamos em dívida com a população de Serrana, que nos está oferecendo hoje estes resultados. Agora vamos à parte de efetividade. Neste gráfico nós observamos, na barra azul, encontramos o número de casos sintomáticos por 100.000 habitantes e na linha vermelha encontramos os casos de hospitalização e óbito nessa mesma proporção. A diferença nas escalas, vocês veem que numa escala é até 70, no caso de hospitalizações e óbitos, e outra escala é até 700, então uma relação de 10 a 1. Nós também vemos que tem um pico de casos sintomáticos antes da vacinação, e isso entre as pessoas que nesse momento não podiam tomar a vacina e, portanto, eles tinham um aumento desses casos. E na parte de baixo nós vemos o momento em que foi aplicada tanto a vacina 1, assinalada pelo B1, ou a vacina 2, assinalada pelo B2, em cada uma dessas semanas epidemiológicas. Quando comparado o período até terminarmos a intervenção na semana 14 com o período posterior, nós encontramos uma redução de casos sintomáticos geral em toda a cidade de Serrana, independentemente das pessoas tomarem ou não tomarem vacina, de 80%. O dado de redução de hospitalizações foi de 86% em toda a população e a redução de óbitos foi de 95% em toda a hospitalização. Isto reflete a somatória de efeito direto e indireto da vacina. Isso quer dizer o efeito direto que as pessoas que recebem a vacina e que, portanto, estão se protegendo, e o efeito indireto, que é a redução da transmissão no vírus por causa de que temos pessoas vacinadas na comunidade. Seguinte, por favor. Quando comparados os grupos de vacinados e não vacinados, nós temos aqui em verde o grupo de vacinados, o grupo vermelho de não vacinados, esse pico inicial, como assinalei antes, são pessoas não vacinadas que não foram vacinadas justamente por ter apresentado casos de Covid agudo, o qual é uma contraindicação relativa da vacinação. Então, por isso se vê esse pico diferente. E depois vocês vão vendo uma sincronização dessa epidemia entre o grupo de vacinados e não vacinados, o que indica um marcador do efeito indireto. Então, o fato de que as pessoas da linha verde estejam vacinadas reduz também o número de casos entre aqueles que não foram vacinados. E essa é a evidência dessa proteção indireta, que tem sido também chamada de imunidade de rebanho, mas eu prefiro utilizar o termo imunidade indireta, porque é uma forma em que quem recebe a vacina também está ajudando a proteger ao outro. E por isso a importância de que quem tem a oportunidade de se vacinar o faça, porque não faz só por você, faz pelo outro. Isso mesmo também se vê em relação a hospitalizações. Seguinte. E aqui vemos em relação a faixas etárias. As crianças e adolescentes menores de 18 anos não podiam tomar a vacina porque ainda não está aprovada para essa indicação por parte da agência regulatória. Mas aqui vemos claramente que a redução dos casos entre adultos também é acompanhada de uma redução dos casos entre crianças.
Este dado era extremamente importante porque en otras vacinações, quando se implementa por faixa etária, dos efeitos que pode acontecer é que você vai empurrando a infecção àquelas faixas etárias que não foram vacinadas. Nós não vimos esse efeito, muito pelo contrário, nós vimos um efeito protetor. Então, vacinar os adultos vai criando uma espécie de barreira de proteção, um casulo sobre as crianças. E este dado é extremamente importante para uma das discussões que se está tendo atualmente e é a retomada das aulas, a retomada das atividades escolares. E nós vemos que não será necessário, a partir desses dados, vacinar as crianças para poder retomar as atividades escolares, que são tão importantes, não só desde o ponto de educação, mas também da socialização de nossas crianças e adolescentes. Então, é dado extremamente relevante. Aqui vemos também em hospitalizações, são muito escassas as hospitalizações nessa faixa etária e também não tiveram um aumento. Seguinte. Para falar em particular dos mais idosos, que nos preocupam enormemente. E o que nós vemos aqui, o grupo de barras que estão em vermelho são pessoas não vacinadas e o grupo verde, pessoas vacinadas, vocês veem também essa diminuição de número de casos. Essa diminuição de número de casos é tão grande que a gente apresenta até um número absoluto, porque são muitos poucos casos. E quando a gente vai, inclusive, aos mais idosos, maiores de 80 anos, você vê que a redução é ainda mais importante. Então, o que a gente está vendo é que esses casos se reduzem, inclusive em aqueles idosos que, por alguma circunstância, não puderam ser vacinados. Então, o efeito da vacina é tão forte que ele consegue proteger até aqueles que não foram vacinados, mesmo nas faixas etárias mais avançadas. Seguinte. E quando a gente avança para ver hospitalizações e óbitos, que de fato é o parâmetro mais importante, não adianta fazer estudos sobre simplesmente casos sintomáticos. Nós temos que falar de casos de hospitalização e óbito, e aqui o efeito é realmente, não cabe nenhuma dúvida de a importância da vacinação nestas faixas etárias das pessoas mais idosas. Vocês veem que aqui está representado no verde, quando acabamos a vacinação, acabam esses casos de hospitalizações e óbitos entre aqueles vacinados. E ainda nós conseguimos controlar também entre aqueles não vacinados, não importa que a gente faça o corte com maiores de 70 anos ou com maiores de 80 anos. Isso nos traz uma grande esperança, uma grande alegria, porque é justamente aquelas populações que são mais idosas, mais frágeis, com mais comorbidades, recebem a vacina que neste momento é a mais segura e recebem também esse grande benefício que é multiplicado através dessa vacinação em larga escala, que dá o efeito indireto, um efeito aditivo. Então, em lugar de estar propondo medidas irracionais, não fundamentadas em dados, como acrescentar doses, ou que temos que aumentar a escala de vacinação para ofertar para nossos idosos também os benefícios do efeito indireto da vacinação. Seguinte. E este talvez é dos resultados mais importantes. Eu sei que é pouco complicado, mas vamos tentar ler este mapa de calor junto. Neste mapa de calor, o que a gente padroniza para cada dos grupos que a gente vacinou, verde, amarelo, cinza e azul, na sua ordem, é qual é a incidência, a densidade de incidência de casos sintomáticos. Então, vemos que entre mais vermelho, a situação é pior, e entre mais branco ou azul, a situação é melhor. E nós temos assinalados, como B1 e B2, os momentos de vacinação, e com a seta está assinalado o momento em que a gente esperaria ver o efeito, que é após 2 semanas da última dose. O que a gente vê desde o primeiro grupo é que o efeito aparece antes. E esse aparecimento anterior, em uma semana, que é uma semana extremamente importante quando a gente tem uma epidemia desta magnitude em curso, e isto é uma demonstração, novamente, o efeito indireto, estarmos todos protegidos em uma comunidade, faz que o benefício da vacina chegue antes. Quando isso vemos no grupo amarelo, esse efeito se repite. Novamente vemos esse efeito.
Quando já completamos a metade da população alvo vacinada, isso quer dizer, se a gente lembra que tínhamos 62% da população eram adultos, então mais ou menos estamos falando de 30% de pessoas vacinadas, a gente já a antecipação é muito maior. Antes sequer de que se monte uma grande resposta de anticorpos, o grupo cinza já recebe esse benefício. Então, já temos na semana seguinte, já começa a se evidenciar a diminuição de casos. Mas o mais surpreendente foi quando a gente viu o último grupo, o grupo azul. O grupo azul, que já tínhamos vacinado 75% dos adultos, entenda-se, 40% da população de Serrana, nós conseguimos que o efeito da vacinação acontecesse uma semana antes da segunda dose. Isso quer dizer que eles, sim, mesmo completar o esquema vacinal, estão tendo um benefício. E esse benefício é dado por aquela proteção oferecida pelos outros grupos vacinados. Então, essa evidência palpável de como o efeito indireto da vacinação, a diminuição da transmissibilidade do vírus... Então, a gente acompanhou a coletiva de imprensa do Instituto Butantan, com representantes do Instituto Butantan, também de Mascovas, diretor do Instituto, e o governador de São Paulo, João Dória. Os dados apresentados foram bastante importantes e positivos em relação a esse estudo que foi feito na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, em que teve a vacinação em massa com a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan. Então, os resultados mostraram que 95% teve, durante esse estudo, 95% redução de mortes depois da população vacinada por lá, 98%, cerca disso, 86% de redução em internações, 80% de redução em casos assintomáticos e 95% da população adulta vacinada. Foi esse o contexto em que esses resultados saíram. Além de o número em que foi apontado pelo governador João Dória de que quando a população, 75% da população de Serrana foi vacinada, a pandemia na cidade foi controlada.